prováveis escalações de São Paulo e Corinthians. A Marília está acertando o seu áudio, vai falar com a gente aqui já, vai estar com a gente. Mas vamos então primeiro com a escalação provável do São Paulo. Olha ali, o Dorival Júnior dando aquele tchauzinho ali no canto do campo. O Arnaldo vai ticar a nossa escalação dizendo sim ou não. Rafael. Sim. Rafinha. Sim também. Arboleda. Sim. Beraldo. Sim. Wellington. Sim. Pablo Maia. Sim. Aí, Neves ou Alisson? Essa é uma dúvida, talvez pela condição física melhor do Alisson, comece o Alisson, mas essa é uma dúvida, os dois treinaram como opção, pode jogar um ou outro, um pouquinho mais para o Alisson. Muito bem, aí também algumas, talvez, dúvidas. O Wellington Rato? Provavelmente, não significa que, se ele não jogar, jogaria Rames Rodrigues. Rames Rodrigues vai ficar no banco, não tem condição de começar jogando, mas poderia ser, por exemplo, o Alisson também nessa posição, com um jogador a mais, a posição antiga do Alisson, mas como ele vem jogando muito melhor no meio, eu acredito que vai começar o Rato mesmo. Lucas? Sim. Rodrigo Nestor? Sim. Não tem chance de Michel Araújo? Não, o Michel Araújo é uma opção também para a vaga do Rato, mas o Nestor vai jogar. Então, o Nestor está, até pelas últimas partidas, o Rodrigo Nestor vai começar. E por fim, Caleri. Sim. Tá aí, essa então é a provável escalação do São Paulo. A Marília já me ouve? Ouve, aí. Muito bem, tá aí, escalação do São Paulo. Vamos por então a escalação do Corinthians e a Marília vai ticar com o Luxemburgo ali no cantinho do campo. Cássio. Sim. Fagner. Não. Não. Opa, e aí? Bruno Mendes, né? E parei de ouvir vocês de novo. Quando você fala, Eduardo, eu não escuto. Vocês me escutam? Escutamos. Sim. Então eu vou lá. Eu acho que vai com a formação muito parecida com o jogo contra o Atlético. Vai dobrar na direita, então vai ter Fagner e Bruno Mendes. Gil, Murilo e Fábio Santos. Linha de 5. Maicon e Fausto. E Renato Augusto. E na frente, Yuri, Adson ou Matias Rojas. Esse é o time do Corinthians. Uhum. Olha lá, hein? Então, linha de 5. Temos novidades. Quando a Marília, ela vai ver se ela, daqui a pouco ela vai voltar a ouvir a gente. Vamos trocar as figurinhas. Tô ouvindo. Tá ouvindo, boa. Sobre as duas escalações. O que mais surpreende, sem dúvida, vou até passar para você antes, Massa, de todo mundo, é a do Corinthians. Linha de 3 atrás, dupla Fagner e Mendes na direita. Corinthians talvez provavelmente um pouco diferente. São Paulo mais que se esperava. O Vanderlei já fez isso durante o jogo, né? Fez contra o Atlético também, como a Marília citou aqui. Então, acho que é uma boa escalação, gostei da escalação. Você dá o corredor direito para o Fagner descer, com menos preocupações defensivas, né? O Fábio Santos também, a mesma coisa, cara. Jogar com 3 atrás, tendo 3 zagueiros, provavelmente para um atacante, que é o Caleri, né? Só, né? Na origem Vamos imaginar a origem do jogo, né? A origem da jogada. Quando tem a origem da jogada, quem está lá mais perto do Cássio é o Caleri. Se você coloca 3 jogadores ali, você vai ter uma sobra para os 2 laterais, alas, né, jogarem com liberdade. O Fagner tem essa característica, é um jogador que ainda do meio para frente funciona, sofreu uma barbaridade no último jogo do Corinthians contra o Coritiba, em linha de 4, e acho que está na hora do Vanderlei definir isso, como o Fagner como um homem com 3 zagueiros atrás. Não é muito do jeito do Luxemburgo ser e montar times, mas me parece que ele, né, compreendeu que é um momento que precisa disso. Porque o São Paulo vai ter mais a posse, vai ter mais a bola e vai querer agredir o Corinthians. Então acho que essa é uma escalação muito interessante. A minha dúvida, a dúvida da Marília é o Rojas ou o Adson. Eu vejo que para um jogo de saída rápida, o Adson seria mais importante. Porém, o Rojas entrega algo que só o Renato Augusto tem, que é a bola parada, que é o chute,
né? Que é uma cobrança de falta. Então, é uma dúvida pertinente, mas eu deixaria o Rojas para um segundo tempo. Quando você precisar de posse de bola, trocar passes, pode falar, Mar. Não, a única dúvida desse plano do Luxemburgo para escalar o que ele escalou no jogo de volta contra o Atlético Mineiro é que o Corinthians não tem lateral direito no banco e fica só com a opção de Caetano como zagueiro. Então, se por acaso ele voltar atrás nessa decisão que estava amadurecida, e mais ou menos amadurecida, o que ele vai fazer é rechear um meio, mas ele não vai pôr outro atacante. Então, ele jogaria o Bruno e aí jogaria o Adson no meio e o Wesley na frente. Mas eu acho que é mais provável que ele saia com a linha de 5. Vamos colocar, então, a escalação Marília aqui. A escalação que a Marília acabou de falar que deve ser a do Corinthians. Ó, Cássio, 3 zagueiros, Bruno Mendes, Gil e Murilo. Aí na segunda linha, Fagner, Fausto, Maicon e Fábio Santos. Renato Augusto, Yuri e Adson. A possível escalação do Corinthians. Então, uma mudança aí para esse jogo contra o São Paulo. São Paulo. Repare como mesmo no papel equilibra o time, né? No campo. Você imagina defensivamente Fagner e Fábio Santos com linha de 5. Para o São Paulo entrar, vai ter que fazer uma mudança também, né, de postura. E acho que combina mais com o Alisson como segundo homem de meio, porque... Também acho que uma boa escalação para o Corinthians, Arnaldo. O que você acha? Também, eu acho que eu achei até o momento as melhores partidas do Corinthians, as mais difíceis com essa formação, com a linha de 5. O Corinthians tem a vantagem, então ela se justifica ainda mais. Ela tem poucos jogadores inexperientes, tem muito jogador cascudo nessa primeira ideia, né? O Murilo é o mais inexperiente deles, mas é um jogador firme, é um jogador importante. Também acho que se deve às questões de limite físico do Moscardo. Acho que ficaram evidentes a volta dele contra o Coritiba muito abaixo do que ele vinha jogando. Talvez se ele tivesse na manutenção daquela toada do início ali, que estava muito bem antes da operação do apêndice, aí ele jogaria. É verdade que o São Paulo enfrentou uma formação tática idêntica contra o São Lourenço, idêntica, inclusive com um centroavante só e o outro meio atacante mais rápido e 3 jogadores no meio, linha de 5 atrás, porém o São Lourenço não tinha nenhum jogador talentoso no time, mesmo o baixinho, número 10 ali e tal, é um jogador bem... Então o São Lourenço tinha só a defesa a oferecer com o São Paulo e o bloqueio. Não é que o São Paulo também não se jogar essa formação, e eu acredito que seja, como a Maria disse, seja uma formação tática inédita para o São Paulo enfrentar, mas a qualidade do time do Corinthians é bem maior do que a do time do São Lourenço, né? Então, e o jogo tem a sua semelhança para o São Paulo, né? A desvantagem de um gol, a necessidade de tomar iniciativa, então tem esses aspectos parecidos. O Matheus aqui... Dorival. E o trabalho é melhor também? O trabalho do Dorival é melhor, na minha opinião. Eu entendo a circunstância do trabalho do Luxemburgo ter, digamos... É que o São Paulo, as torres estavam lá, mas as torres estavam com... Chamas. Em chamas, do castelo. As torres em chamas. Né? E acho que o São Paulo tem um padrão hoje que o Corinthians não tem ainda, né? Acho que esse é um ponto diferente. O Corinthians tem mais resultado do que desempenho até agora. O São Paulo tem menos resultado que desempenho. O que não quer dizer que o que o Luxemburgo fez até agora não seja mais difícil do que fez o Dorival. Mas eu acho que o time do Dorival tem uma estrutura, um jeito de jogar completamente diferente. O São Paulo mudou completamente do Rogério Ceni para cá. E acho que o que o Luxemburgo fez de melhor agora chegou ao campo. Mas o que ele fez de melhor foi fora do campo. Talvez o Dorival não tenha precisado fazer isso, né? O Luxemburgo enfrentou... Você vê as preleções do Luxemburgo, elas não são sobre o desempenho do time. Sobre a gente não podia sair na rua... o Gil foi xingado pelos torcedores e tal. O São Paulo não tem... Aliás, o São Paulo não tem isso há muito tempo, o que eu acho positivo. Difere de quase todo o time do país, né? Inclusive dos times ganhadores. O jogador do São Paulo, ele não é pressionado, ele é acolhido.
Eu acho que a torcida do São Paulo ela não tem lamentações recentes, desde que voltou a pandemia no Morumbi, de eliminação. O São Paulo no Morumbi é forte. O São Paulo tem... E a classificação sobre o Palmeiras aconteceu ano passado também, né? Aliás, o São Paulo ganhou 3 mata-matas do Palmeiras, do Abel. Não é pouca coisa, com 3 técnicos diferentes. Só que ele não conseguiu a principal coisa, que é ganhar um campeonato. Se o São Paulo passar do Corinthians, ele não vai ter conquistado o campeonato. É claro que passar pelo Corinthians significaria, passou pelo Palmeiras, passou pelo Corinthians, foi numa final depois de 20 anos, sei lá, 20 e tantos anos. Já é um feito, mas o que o São Paulo precisa é ir além de eliminar um rival numa semifinal. Precisa ganhar um campeonato, né? Então tá aí, galera. Chegou o dia, ansioso pra caramba. Acho que vocês também devem estar ansiosos pra caramba. E é isso, a escalação, as prováveis escalações tá aí, né? Acho que o Corinthians vai ser um time muito perigoso hoje. Vai jogar fechadinho ali, explorando Renato Augusto na velocidade do Adson e do Roger Guedes, do Yuri Alberto. Então vai ser um jogo muito perigoso. O São Paulo não pode entrar desligado nos primeiros 15 minutos, que entrou contra o São Lourenço, mas a postura tem que ser a mesma do São Lourenço. Tem que ir pra cima, tem que tentar, né? Triangulação, volta, triangulação de novo, tentar achar brecha, né? A gente tem que ir primeiro atrás desse primeiro gol, para primeiro garantir pênaltis. Por mais que eles tenham Cássio, tá? A gente respeita, mas primeiro um gol, né? Não tem como fazer o segundo antes do primeiro. Então paciência, ou de paciência, que nós vamos conseguir, se Deus quiser, se classificar. Valeu? Tô muito ansioso aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí, se vocês estão ansiosos, placar, todos os créditos aí pra Band Esporte aí. Link do canal da Band Esporte na live de decisão, galera. Vamos, é hoje, 7h30, bola rola. Morumbi vai ferver hoje.